Então ele fala, este verdadeiramente é o Filho de Deus. Teve um corte no vídeo, você vai receber dois links para você assistir a aula completa. Mas então ele diz, este verdadeiramente era Filho de Deus, ou seja, ele estava reconhecendo quem era Jesus Cristo. Mas não foi apenas os que andaram com ele, o próprio Jesus tinha consciência de quem ele era. João capítulo 5, versículo 18, João capítulo 5, versículo 18, Jesus fala o seguinte, agora veja que agora é Jesus dando testemunho sobre ele mesmo. 5, versículo 18, ele vai dizer, por isso, pois os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Veja bem, essa resposta você observa, a pergunta por isso nós vamos entender bem a pergunta, sobre quem é Jesus. Então o que Jesus está falando sobre ele? E no texto aqui, no versículo 18, ele vai dizer exatamente isso, que Deus é o seu próprio Pai, que Deus é o seu próprio Pai, é o que Jesus disse sobre ele. Ali tem assim, e também dizia que Deus era o seu próprio Pai. Aí daí tem em seguida, fazendo-se igual a Deus. Não, isso não foi o que Jesus respondeu. A resposta é, Jesus está consciente de que Deus é o seu próprio Pai. Ele mais uma vez está aí, já começando a revelar Deus ao homem. No mesmo João, capítulo 6, versículo 35, você vai encontrar outra colocação de Jesus a seu respeito. E ele diz, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Nós estamos vendo o que Jesus falou sobre ele. Ali ele fala algo sobre ele e o que acontece com quem vai até a ele. Mas a pergunta é o que Jesus está falando sobre ele. E ele está falando que ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Isso ele está referindo-se ao seu corpo, que iria ser rasgado, dilacerado por nós. Então, Jesus é o pão da vida que nos traz vida, que nos alimenta espiritualmente. Aí depois no capítulo 8 ainda de João, agora no versículo 12, nós vamos encontrar Jesus também falando sobre ele. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Então veja, Jesus primeiro fala que ele é o pão da vida, agora ele fala que ele é a luz do mundo. Quem andar nele não anda nas trevas. O mundo vive nas trevas do pecado. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Num período em que o homem está perdido, e no período que vem então Jesus Cristo ao mundo, e aquelas pessoas que o seguiam estavam desesperançados, aí ele fala, olha, eu sou a luz do mundo. Nós poderíamos dizer, ele é a luz no fim do túnel, ou seja, ele é a luz no começo do túnel, porque é ele que direciona o caminho para a vida eterna. Eu sou a luz do mundo. Então Jesus, ele próprio disse que ele é o pão da vida, que ele é a luz do mundo. E agora nós vamos ver no mesmo João capítulo 10, versículo 9, Jesus fala, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus fala, olha, eu sou a porta, então ele está falando que ele é a porta. E quando ele fala assim, que aquele que entrará achará pastagem, Jesus é a porta pela qual nós entramos e encontramos a salvação. Jesus é o Salvador. Mas aqui a resposta é que Jesus é a porta. No versículo 11, ele vai dizer o seguinte, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus fala, olha, eu sou o bom pastor, usando esse termo porque os pastores cuidavam bem de suas ovelhas. Os pastores enfrentavam ursos, leões, a exemplo do rei Davi,
para defender as suas ovelhas. E aqui Jesus fala: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, usando a cultura, o trabalho, as funções, ele fala e o povo entende, porque o povo sabia o que era pastor, sabia o que era um pastor morrer devorado por um leão, por um lobo, porque estava defendendo o seu rebanho. E Jesus fala: eu sou o bom pastor, porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então Jesus é o bom pastor, ele é o bom pastor. Essa é a resposta. Não precisa querer, não copie o texto todo, procure entender e tirar a resposta. Jesus é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, né? Então, o próprio Jesus tendo consciência da sua missão. E agora, no capítulo 10, versículo 30 ao 33, nós vamos encontrar Jesus também falando sobre ele, e ele diz assim: eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejas? Responderam os judeus: não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então Jesus não se fez Deus a ele mesmo. O que ele falou sobre ele aqui é que ele e o Pai são um. Ele está revelando Deus ao homem. E os judeus aqui, que eram para estar aguardando o Messias que viriam, não o reconhecem, estão sempre espreitando para tentar matá-lo. Mas a resposta aqui é que Jesus disse que ele e o Pai são um. Vamos caminhando por isso aí. E agora, no decorrer da semana, as dúvidas que você tiver ao assistir a aula, ao estudar a lição, digita no grupo, que nós vamos estar respondendo com toda alegria, com toda satisfação, porque estamos buscando servir ao Senhor. Este é o nosso propósito de vida, fazer discípulo, porque nós somos discípulos de Jesus Cristo, né? Agora, João 14, versículo 8 e 9, Jesus diz assim: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não tens me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Então essa é a resposta aí da pergunta G, né? Jesus falando: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Mais uma vez, Jesus revelando Deus ao homem. Então Jesus foi quem revelou Deus a nós. Jesus foi quem revelou Deus ao homem. Agora, na colocação 3, nós vimos aí que aqueles que andaram com Jesus falaram sobre ele, vimos o que Jesus falou sobre ele, e agora vamos ver o que Deus falou sobre ele. Deus, o Pai, a voz lá dos céus, na ocasião do batismo de Jesus. Agora em Mateus 3, versículo 16 a 17, 16 e 17. Mateus 3, versículo 16 e 17. Vamos ver o que o próprio Deus fala sobre Jesus. E ele diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que Deus falou sobre Jesus? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então Deus confirmando a divindade de Jesus Cristo. É o principal que nós temos que ver nesse texto, né? A questão da pomba, o Espírito vir sobre Jesus, é porque Jesus viveu na natureza humana e ele agiu em obediência ao Pai. Ele agiu na dependência do Espírito Santo e na dependência do Pai. Nada fez de si mesmo, porque ele viveu 100% homem, sendo 100% Deus. Bom, aí é só uma dicasinha, mas o importante aí é nós sabermos que Deus reconhece Jesus como seu Filho, apresentando aí a divindade de Jesus Cristo. Pois bem,
Agora, após os testemunhos bíblicos a respeito de Jesus, podemos perguntar: como isso pode influir, sugerir em minha vida? Como isso pode fazer diferença? Tudo bem, Jesus é tudo isso, e daí? Como isso vai fazer diferença na minha vida? Como vai fazer na sua vida? Para que nós estamos aprendendo isso? Isso faz diferença? Isso tem algum peso no dia a dia que nós vivemos? Isso tem algo para o contexto de vida de hoje? É claro que tem. É claro que tem. Muitas pessoas desejam conhecer a Deus. O ser humano tem o desejo de conhecer a Deus. Agora, por isso que nós precisamos recorrer à palavra de Deus, para nós aprendermos. Vamos ler primeiro Mateus 11, 27, sobre o conhecer a Deus, o desejo de conhecer a Deus. Mateus 11, 27, diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Né? Vamos ler agora João 1,18 antes de dar a resposta. João 1,18. Já estamos aqui com João 1,18, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, ou seja, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então aí vem a pergunta: muitas pessoas desejam conhecer a Deus. A pergunta: qual o único modo de conhecermos a Deus Pai, segundo o estudo que nós estamos fazendo, segundo o que a Bíblia diz, esse versículo diz? A única maneira de conhecermos a Deus é por meio de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, aquele que veio ao mundo para revelar Deus a nós. Não há como conhecer a Deus sem ser por intermédio de Jesus Cristo. Não é minha opinião, é a palavra de Deus nos ensinando. Está vendo como é que é importante nós examinarmos a Bíblia? Não tem como conhecer a Deus sem ser por meio de Jesus Cristo. Agora, outra pergunta: muitas pessoas desejam aproximar-se de Deus. Qual a única maneira de achegarmos a Deus Pai? Qual a única maneira de achegarmos a Deus Pai? Então nós vemos aqui no João 1,18, versículo 18, que diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aí nós vemos lá no Mateus 11, 27. Mateus 11, 27. Confirmando: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, a única maneira de nos aproximarmos de Deus também é por meio de Jesus Cristo. Quando ele diz lá: eu sou a porta, quem entrar por mim vai encontrar pastagem. É o único meio de se chegar a Deus Pai. Qualquer dúvida nessa pergunta, você pode me perguntar pelo WhatsApp. Eu vou colocar alguma coisa sobre ela, para ficar mais claro um pouquinho. Muitas pessoas acham que é suficiente acreditar em Deus. Não, eu acredito muito em Deus. É suficiente acreditar em Deus? Então aí são duas respostas. É suficiente acreditar em Deus? Tiago, capítulo 2, 19, vai dizer o seguinte.
Tiago, capítulo 2, 19. Ele vai dizer assim: crês tu que Deus é um só? Você crê que Deus é um só? Aí ele fala: fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. É suficiente acreditar em Deus? Os demônios creem e tremem. Os demônios creem e o temor deles é muito maior do que o nosso, porque eles conhecem a Deus e eles sabem que com Deus não se brinca. Mas vamos ver João 14, versículo 1, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aí é Jesus falando. Crer em Deus não é suficiente para a sua salvação. Jesus fala: não se turbe o coração, não fique entristecido. Aqui Jesus está confortando os seus discípulos, porque ele vai se afastar deles, ele vai subir aos céus. Ele fala: olha, não se turbe, não se preocupe, não se entristeça, não desanime o coração. Credes em Deus, credes também em mim. E aí ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu não teria dito, porque eu vou preparar lugar. Então não é o bastante acreditar em Deus. Nós, além de acreditarmos em Deus, nós devemos acreditar em Cristo Jesus, aceitá-lo como nosso substituto na cruz, aceitá-lo como nosso Salvador. Crer em Deus somente não dá salvação, porque quem morreu na cruz por nós, nos reconciliando com Deus, foi Jesus Cristo. A salvação vem de Deus, é Ele que nos dá a salvação, mas para que nós pudéssemos ser salvos, o nosso pecado foi pago na cruz por Cristo Jesus. Agora em João capítulo 20, versículo 30 e 31, a pergunta é: para qual motivo as Escrituras nos revelam quem é Jesus Cristo? Para que conhecer quem é Jesus Cristo? Por que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo, sobre o que Ele fez e sobre quem Ele é? Então aqui em João capítulo 20, versículo 30 e 31, fala assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então é para isso que a Bíblia nos revela quem é Jesus Cristo e o que Ele fez, para que nós creiamos que Ele é o Filho de Deus, e para crendo que Ele é o Filho de Deus, nós tenhamos vida em seu nome. Ou seja, para nós crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, nós temos vida, a vida eterna, a salvação, a garantia do céu, a certeza de salvação, e temos aí o perdão do nosso pecado. Nós nos tornamos justos, não pelas nossas atitudes, mas pelo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. E a Bíblia relata sobre quem é Jesus, o que Ele fez, para que através disso nós creiamos que Ele é o Filho de Deus, e para crendo em Jesus nós tenhamos vida em seu nome. Aí vem aí a aplicação da lição. Agora, diante do que falaram sobre Jesus, o testemunho que deram sobre Ele, que tal você escrever com suas próprias palavras e responder: quem é Jesus Cristo para você? Aí uma resposta pessoal. Se você quiser compartilhar, pode compartilhar. Se você quiser compartilhar comigo, particularmente para ver como está a situação, pode compartilhar. Mas medite nisso. Quem é Jesus Cristo para você? Lembre da primeira resposta, da resposta que as pessoas deram. E agora, do que você estudou? Quem é Jesus Cristo para você? Aí vem a outra pergunta: você já creu em Jesus Cristo como seu Salvador? Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Essa resposta você precisa dar, certo? Mas
no decorrer do curso, você vai entender mais sobre isso. É esse o objetivo. Mas essa é a primeira. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Aí depois vem o que significa para você crer em Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre salvação, que Jesus morreu por nós, todo mundo fala, não, eu já aceitei a Cristo. Mas o que significa isso para você? O que significa crer em Jesus Cristo? Agora, você crê em Jesus Cristo, como você pode melhorar ainda mais seu conhecimento sobre Jesus? Como você pode melhorar ainda mais o seu conhecimento sobre Jesus? Responda, e nós vamos ter lições sobre isso também. E agora tem aqui, para seu melhor aprendizado, segue leituras diárias para a sua conversa com Deus. Eu coloquei aqui 7 leituras, 7 textos. Deus fala por meio de Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O plano de Deus, o plano maravilhoso de Deus para nos salvar. Jesus veio buscar e salvar perdido. Jesus é o eterno Criador de tudo que há. A grandeza de Jesus Cristo e a sua obra. Salvação somente em Jesus Cristo. Faça essas leituras. Procure criar um hábito de fazer uma leitura por dia, orar. Quando você ora, você está falando com Deus, e quando você lê a Bíblia, Ele está falando contigo. E a melhor maneira de conhecermos melhor as pessoas é falarmos com elas. Muitos estão me conhecendo virtualmente agora. E mesmo virtualmente vocês vão me conhecer melhor comunicando comigo. Agora, com Deus é a mesma coisa. Vamos conhecer Deus melhor, conhecer Jesus Cristo melhor, ao orarmos e ao ouvirmos a Jesus pela sua palavra, lendo a sua palavra, porque a palavra de Deus é que fala aos nossos corações. Que Deus abençoe cada um de vocês. Leiam tranquilamente essa lição. Ela vai chegar para você com 2 links para você acessar no YouTube, porque ela ficou muito longa e aí cortou e nós reiniciamos, mas vamos estar vendo que com o tempo as lições vão ocupar um tempo melhor, aliás menor e mais proveitoso. Mas não esqueça, eu estou aguardando os seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, né? Para que nós possamos assim ficar bem claro nessa semana quem é Jesus Cristo para você, quem é Jesus Cristo para nós, quem é Jesus Cristo. E a próxima lição vai ser quem somos nós, a segunda lição. Até lá, que Deus vos abençoe. Um ótimo final de semana.